Boa noite, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach de atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Joana Felisberto, Lionel Felisberto, e eles vêm falar um bocadinho aqui das aventuras deles. E também o Hugo também vai aparecer, que é o marido da Joana, e vamos falar aqui desta dinâmica desta super equipa que está a dar cartas no backyard. Bem-vindos. Obrigada, Miguel. Como estás? Tudo bem, Baré? Obrigado, Miguel. Olá. Boa noite para vocês. Bom dia para mim. Começar aqui o dia com vocês para falarmos um pouco das nossas aventuras. Para quem não sabe, o Lionel está na Coreia do Sul, não é? Que horas é que são aí? É a minha hora normal de acordar, só que já devia estar na rua a treinar e pronto, este treino matinal para estar Cinco e com meia, vocês. não Vou é? ter que. É assim, do calor depois à tarde, mas é um sacrifício que vocês. Para quem não vos conhece, não é? Eu quando falei com a Joana fiquei com esta ideia vincada que ela falava de inspirações e falava tipo não é? Dos irmãos, não é? Leonel, Uhum. tu tinhas esta ideia que tinhas este impacto e vocês têm esta dinâmica de ter um impacto assim um no outro. Pegando aqui neste gancho, que vocês puxarem um pelo outro, esta dinâmica de irmãos e de serem inspiração uns dos outros. Como é que isto começou, vocês a desafiarem-se e inspirarem um ao outro? Isto, aliás, para introduzir um pouco, eu comecei a correr em 10 de abril do ano passado. E quando corri os primeiros 4 quilómetros e eu lhe mostrei a ela, ela começou-se a rir, a dizer que eu tinha demorado tanto tempo para fazer 4 quilómetros e gozou comigo. Eu Oh, Miguel, eu gozei, calma, porque o meu irmão já tinha sido um atleta em tempos e acomodou-se completamente a uma vida muito sedentária. E, portanto, aquele tempo para alguém que no passado já tinha feito coisas extraordinárias, tinha jogado futebol, tinha feito duatlo. Foi só por isso que eu gozei, calma. Não ia fazer bullying assim com o meu irmão, que estava a regressar à atividade física. Desculpa, Léo, conta, conta. e eu achei e não achei bem e comecei então a treinar afincadamente todos os dias e a primeira coisa que eu fiz esse dia foi sentar-me ao pé do computador e inscrever-me numa prova. Qual é que foi a prova? Foi o Oh Meu Deus 50 quilómetros. Pronto. E eu quando lhe disse, ela disse que nem ela ainda tinha feito tantos quilómetros numa prova. Eu disse, mas tu não, mas eu vou fazer isso. Então vou eu já fazer mais quilómetros numa, numa prova. E pronto. Passado 2 meses estava a fazer o homem deu 50 quilómetros. Quando fiz 52 quilómetros parei. Já tinha atingido a minha meta, que era fazer os 50 quilómetros. A partir daí, ela, nós começamos a falar em algumas provas e foi quando ela falou na Ultra do Gerês com 90 quilómetros, que seria em dezembro, para nós os dois fazermos. Isso, ok, então se eu em 2 meses fiz 50 quilómetros na Serra, porque é que não hei de fazer 90 em dezembro no Gerês? E pronto, foi aí que nós começamos a delinear. Essa foi o nosso primeiro grande objetivo, foi fazermos a Ultra do Gerês inicialmente juntos, mas pronto, depois os treinos foram acontecendo. Surge então a Backyard Lisboa. Backyard de Lisboa. Pelo meio, faz agora um ano, fomos ao trail dos Espigueiros, os dois juntos. Acho que foi a primeira prova que fizemos juntos. Foi a primeira prova, acho que foi a prova que deu mais resultado nós estarmos juntos, porque ela estava um Ora, pouco boa noite. ansiosa, Bem-vindo. um pouco Obrigado, ansiosa obrigado. Boa noite a pelo todos. Noite. Agora vais ter que cortar e voltar a repetir. Desculpa, vá, Léo. Diz, diz. Estavas a contar que a primeira prova que fizemos foi dos espigueiros. a primeira prova que fizemos foi dos Espigueiros e fomos os três à prova dos Espigueiros.
fomos três juntos já à prova dos pigueiros e foi onde começou a funcionar esta dinâmica mais de irmãos, porque, e o Hugo está aqui pode confirmar, ela estava muito nervosa, estava muito calor, é um treino que começou às 6h30 da tarde e iria para a noite. Só que, entretanto, começam a surgir algumas pessoas lá, foram dizer a ela que ela iria ganhar, que era muito fácil para ela estar ali, que não ia ter concorrência à altura e isso deixou-a ansiosa. Pronto. Acho que eu que partilhei isso na primeira vez que falámos, Miguel, que eu levo a corrida com leveza e tranquilidade, porque acho que se tiver que levar as coisas demasiado a sério, para isso já tenho com o trabalho, não é? Com a minha vida profissional. E, portanto, sempre que há provas que impõem aqui alguma pressão, eu não lido tão bem, ainda tenho dificuldade em gerir essa pressão, ou que alguém esteja à espera que eu faça um grande resultado. E o Hugo sabe disso e, portanto, está habituado. Com o meu irmão foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi importante ele estar comigo na prova, porque eu acho que ao primeiro quilómetro, ao quilómetro 3, eu quis desistir, porque estava de facto muito calor, os meus batimentos não desciam nem por nada, porque percebia que estava muito acelerada, muito ansiosa, e dizia ao meu irmão que não dava, que não ia dar e não ia conseguir fazer a prova, eram 31 quilómetros, e foi ele que me disse: calma, calma, respira. Vais ao próximo abastecimento, vais parar, vais beber água, vais respirar, vais deixar os batimentos baixarem um pouco e vais fazer a tua prova. Ninguém está à espera. Se fizeres primeiro lugar, tudo bem. Se não fizeres, também está tudo bem. E foi engraçado Nós que estamos aqui para nos divertirmos os dois, para que é que agora é foi, preciso estares verdade, com isso? E houve momentos que eu tive que lhe dar a mão para passarmos a Ribeira, tentar ir. verdade. Aliás, as fotos que existem, eu estava sempre à frente dela, já aí Sim, era sim, sim, um sim, sim. pronúncio daquilo que iria acontecer, que era eu estar à frente dela. E pronto, de Mas foi, repente nós passamos num cruzamento e um GNR diz para ela: Olha, é a primeira mulher que vai aqui a passar. Pronto, a partir daí ela não sei o que é que ela tomou mas tu não e eu, gostaste, tu não e eu gostaste. decidi. Tu na Eu, altura disseste que o meu irmão ainda quis interromper o GNR, não diga isso, não diga isso, mas eu já tinha ouvido que era a primeira mulher e pronto. Porque ele não queria que eu ficasse mais ansiosa. Portanto, ele percebeu que eu já estava a desfrutar e que, sabendo que era a primeira, que eu ia ficar ansiosa, ainda faltava metade da prova. Portanto, ainda havia muito caminho para percorrer. E pronto, e acho que foi a partir desse momento em que deixei-te a comer pó. não, não, não foi isso. Eu tinha-te dito que eu gostava de tirar fotos durante o percurso e deixei ir embora. E eu fiquei mais para trás, demorei mais tempo a terminar a prova para aproveitar mais a prova. E essa foi a primeira prova em que a dinâmica de estarmos juntos funcionou mais. Sim. Isso E foi- claro, quando chegámos lá tínhamos o Hugo à nossa espera. Ele, coitado, que agora tem levado muito connosco, tem as provas dele, mas que agora tem levado um bocadinho com esta dupla de irmãos, um bocadinho chata. Mas, Hugo, mas, mas pronto, faz parte. Hugo, bem-vindo. Como é que é Obrigado, gerir? Miguel. Não quis interromper a conversa, que já estava em andamento, então Ser boa noite e bem-vindo. obrigado pelo convite. Ser bem-vindo. Tu és maratonista, não é? É verdade, é verdade. Como é que Já é quatro vezes, estar, quatro vezes. como é que é estar no meio destes loucos, não é? Loucos com todo amor e carinho, não é? Que é esta malta das ultras que tu ficas com a parte, não é? Aqui de lidar com a parte emocional e de logística, que é do anjo da guarda aqui dos irmãos. Sim, para mim acaba por ser fácil, porque o facto também de correr, e aliás eu comecei a correr mais ou menos ao mesmo tempo que a Joana, ela começou ligeiramente primeiro e acabou por ser um incentivo também para eu iniciar aqui nas leads das corridas. E a verdade é que lidar com esta parte emocional é o que eu faço no meu trabalho, então transpor isto para a parte pessoal acaba por ser natural para mim. E neste caso, os dois irmãos também é fácil porque não só eles se dão bem, como nós acabamos também por nos dar bastante bem. Obviamente que a Joana é natural que nos demos bem, mas o Lionel durante muito tempo do
do nosso relacionamento também, ele vivia longe, não é? Vivia na Covilhã, e, portanto não havia tanto esse relacionamento. E estranhamente, agora que ainda está mais longe, foi quando o relacionamento se aproximou. Portanto, para mim é um gosto acompanhá-los, porque de facto eles nisso acho que puxam, deve ser provavelmente de família, não é? Quando eles metem um objetivo na cabeça, levam-no muito a sério e têm aquele foco e também dá gosto vê-los, tanto um cá em Portugal como outro na Coreia, os treinos que fazem, aquilo que dedicam para depois surtir efeito nas provas. E portanto, especialmente nestas ultras, é verdade que é uma estupada estar 30 e muitas horas ali, mas eu sempre tive esse sentido de missão. É aquela frase, velha frase do missão dada é missão cumprida. Portanto, eu, pelo facto de eu perceber o que é que eles fazem, aquilo que custa, etc., também levo muito a sério essa parte do suporte, e que depois acaba por fazer com que as coisas corram bem, e eles são dois exemplos disso mesmo. Olha, Miguel, vou já eu pegar aqui numa coisa que o Pois. disse que é verdade. Eu só quero reforçar isto. Sempre me dei bem com o meu irmão, mas naturalmente que a distância física acaba por afastar as pessoas e é curioso como é que a corrida nos conseguiu unir tanto. Mesmo estando ele na Coreia do Sul, nós conseguimos estar muito próximos. Eu diria que há dias que parece que fomos treinar juntos, ou que saímos juntos para correr, porque partilhamos os treinos, ou porque falamos sobre como é que correu os treinos, ou o que é que temos feito. E de facto a corrida já me tinha dado muitas coisas, e eu disse isso a última vez que falámos, e acho que também me deu de volta ao meu irmão. Foi bom para nos unir ainda mais enquanto irmãos. E neste caso até enquanto cunhados, a corrida os uniu. E acaba por ser, não é, um evento familiar, é quase um fim de semana. Quando vais fazer um backyard, não é, nem sabes. Eu não sei até que ponto depois aquilo tem hora de acabar, ou até a última Não tem, prova. não tem fim, não tem fim, não tem fim. O Não recorde tem. mundial da Backyard são 108, se não estou em erro, 108 voltas, ou seja, 108 horas de corrida contínua. Portanto, dá mais de 4 dias. Imagino que é ininterruptamente estar a correr, aí ter que comer, ter que dormir, portanto, o recorde nacional vai nas, ajuda-me, Lionel, 40, 40, 39 40. ou 40. Portanto, de 39 a 40 para 108 ainda temos aqui um caminho para percorrer, mas que já houve uma grande evolução daquilo que foi o início. Começaram nas 20 e poucas e foram evoluir, já vai nas 40 e tenho a certeza que agora com o crescimento da modalidade vai trazer mais curiosidade, mais atletas e, portanto, para já ainda é uma comunidade muito fechada, que ainda se dão, felizmente, todos bastante bem e que puxam todos uns pelos outros, mas certamente quando. E isso é algo que também depois dentro das provas, mesmo para quem está a assistir e quem está a dar apoio, é algo que acaba por ser porreiro, porque como ainda são poucos, ainda é um nicho relativamente pequeno, todas as pessoas se ajudam, todas se conhecem e não só há essa camaradagem depois dentro da prova, não é? Porque eles passam muitas horas juntos, mesmo com desconhecidos que depois acabam por ficarem amigos, etc. Mas também no Sport a mesma coisa. Nesta prova da Joana, em Braga, eu dei por mim no início quando eles partiram, eu fui depois lá à sala quando eles arrancaram, à tenda, e era eu e mais 6 ou 7 senhoras que estavam a acompanhar os seus respectivos, não é? Porque no inverso há poucas mulheres a correr a backyard, naturalmente quem está a dar suporte é o inverso. E eu fiz essa piada para quem estava lá e eram todas muito, muito simpáticas, a dizer: Olha, agora estou eu aqui no homem entre as mulheres e vamos passar aqui muitas horas. E a verdade é que é isso mesmo. Depois falta uma coisa, falta água, falta o que for, ou um isotónico, ou o que seja, e as pessoas estão ali todas porque na realidade aquilo que eu acho que cativa também a parte da backyard é que para fazer mais voltas é preciso ter um assist. Ou seja, se toda a gente assistir à 10ª volta, a prova acabou à 10ª volta. Então é preciso também que as outras pessoas corram mais voltas para que a pessoa que quer fazer mais voltas consiga fazê-lo, porque senão aquilo não acontece. Então toda a gente puxa uns pelos outros e acho que mesmo para quem eu nunca fiz uma backyard, tenho curiosidade obviamente de um dia fazer, não sei quando é que isso vai acontecer, mas ainda tenho alguns objetivos primeiro dentro das maratonas, mas certamente um dia hei de experimentar pelo menos, porque acho que o conceito é bastante interessante. Mas para já, com estes dois atletas e ambições que eles têm, aqui a minha missão é ajudá-los a fazer isso.
E vocês, estavas a falar aqui desta parte do suporte, mas mesmo a nível mental, não é? É muito interessante como é que tu, ao longo de tantas horas, não é? E revela aqui muito o caráter das pessoas, no fundo. E como é que tu sabes aqui o que puxar, não é? O que motivar, o que, quando a pessoa está ali um bocado de birra, porque temos a questão da privação de sono. Sem dúvida. É, Força, força. acho que, não, eu ia dizer que eu acho que já termos passado pelo menos juntos uma primeira backyard, que já tinha sido a de Monsanto, onde tivemos os três, permitiu agora para este de Braga, o meu irmão, entretanto, ele pode falar, ele fez uma outra, e nós não estávamos cá, eu estava na Madeira a fazer os 85 km do Mute, mas pelo menos para esta já permitiu alinharmos aqui algumas estratégias, ou limar algumas estratégias. Mas em Na Lisboa primeira sim, fomos um bocado ao sabor do vento, né? Não foi, sabíamos foi. bem o que ia. E acabei por ser rude algumas vezes com o Hugo, porque não estava aquilo que eu queria comer. Ele insistia que eu tinha que comer, eu e o meu irmão tínhamos que comer frango assado quando nós já tínhamos a nossa comida pronta, e ele insistia em, mas tem aqui frango assado. A dada altura, sabes, já não conseguimos controlar nem ser irracionais nas respostas que damos. Agora rimos, mas na altura aquilo acabou por estressar. Ou porque a roupa não estava, eu queria trocar de roupa e ele não tinha ali a roupa preparada. Uh, enfim, Portanto, estás portanto, a ver, Miguel, não é só o stress estar muitas horas ali, e ainda temos que gerir a forma, a frustração quando eles chegam, porque só têm 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos às vezes, portanto a preocupação é nada pode falhar naqueles 5 10 minutos. E mesmo depois de 30 e muitas horas, ou 20 e muitas horas, de estarmos ali neste caso, amor ao próximo, né? Não estamos ali a ganhar nada, é mesmo por equipa, estamos sujeitos a isso, não é? Alguma coisa falha e temos que perceber que eles não estão. Mas nesse caso, tenho a dizer que também ganhei mais com o Lionel. O Lionel é muito parecido comigo e nesse aspecto ele tinha uma lista, por exemplo, nesta prova, uma lista dada pela nutricionista, a dizer a cada hora tens de cumprir isto, e eu cumpria religiosamente isto, e às vezes, sei lá, ao fim de 150 km chegas lá, não te apetece comer nada, não te apetece beber nada, não é? E isso às vezes à Joana acontece, lá está o temperamento feminino, dizia, ei, não me apetece comer isso, mas está aqui na lista, tens de comer. E como sou eu, ela dizia assim, não vou comer nada, depois como noutro. Pronto, e eu nem insisto. O Lionel era mais fácil, ele dizia, tens de comer isto, ele dizia, pá, não me apetece, mas tens de comer ele, pronto. Ou então havia alturas que ele sentava-se, vinha da volta e dizia assim, então o que é que eu tenho esta hora? E eu dizia, tens isto, isto, isto. E ele nem pensava, o cérebro já estava só em modo automático e isso ajuda bastante. E por isso eu acho que também correu bastante bem porque cada um sabia o seu papel e obviamente trouxemos trabalho de casa feito, acho que isso é crucial, de especialistas, não é? De saber o que é que cai bem em cada uma das horas, em cada altura da noite e da manhã e nós cumprimos isso à risca e acho que depois isso tem efeitos na performance deles. E aqui as ultras, o pessoal costuma dizer que é o portal para a alma. O que é que vocês aprenderam acerca de vocês, não é? Mesmo tu a fazeres o suporte, que eu acho que é das partes mais nobres. O que é que vocês aprenderam? O que é que vocês tiram de vocês mesmos, de autoconhecimento? Então, Well, força, força. Começa tu. eu gostava Esta parte é de boa ainda para o Lionel responder. Esta parte é boa para eu ele. gostava de ainda regressar um pouco lá atrás, porque nós já estamos a falar na backyard de Braga, mas agora parece que, ok, de repente já estava tudo bem, estamos em Braga, mas depois da backyard de Lisboa, que foi onde todos Lisboa. levamos uma chapada e aprendemos, Uhum. todos à maneira aprendemos o que era a backyard, porque ouvimos falar, mas ok. Agora tenho a noção, e na backyard de Lisboa, quando eu fiz 8 voltas, parecia que estava lá há quase já um mês a correr e já me sentia, já estava de uma forma. E agora, fazendo 34 voltas, percebo o caminho que foi feito. E o caminho não foi feito só para mim, ou não foi feito só para a minha irmã, ou só para o Hugo. O caminho foi feito cada um individual, mas os três como uma equipa. Só que, entretanto, surge uma prova importante, que é a prova do Gerês. A Ultra do Gerês É tem verdade. exatamente o mesmo papel entre os três, porque É. o Hugo ali está sozinho num carro a dar abastecimento aos dois e nós os dois, aos 50 km, dificultamos ainda mais o trabalho. Foi. Eu É disse à verdade. minha Desculpa irmã, interromper. Então, Miguel, conheces esta prova dos Jerez, estes 90 km?
Não sei Eu se conheces. ainda não fiz. É o Extreme Gerês, é em dezembro. Sim, 90 sim, quilómetros lá. Cara, no Extreme sim. G3, tu tens direito a um carro, o abastecimento é teu e o carro vai ao teu lado a dar-te o abastecimento. Ok. O que é muito semelhante à backyard numa questão, que é quando quiseres desistir, tu não estás no monte, ainda tens de fazer mais não sei quantos quilómetros até um carro te poder apanhar. Na backyard nas backyards, tanto como na Ultra do Gerês, quando queres desistir, tens um carro ao lado ou tens ali logo uma cadeira para desistires. Não há nada que te impossibilite a tua desistência. E aí, eu combinei que iria até aos 50 quilómetros com o andamento da minha irmã e a partir dos 50 quilómetros que ela iria sozinha. O que dificulta aqui o Hugo, porque a partir dos 50 quilómetros ele começa a ter uma distância grande entre os dois para nos tentar dar abastecimentos semelhantes. E ele tem um papel preponderante numa subida grande que surge aos 60 quilómetros, eu penso. Acho que é dos 50 aos 60 mesmo, que são 10 quilómetros mais ou menos com 1000 de acumulado. Nós temos alguns vídeos porque eu estava tão farto de aturar, porque ele vinha atrás de mim com um megafone, com música, e toda a gente que estava na prova, porque depois os atletas praticamente vão em bloco, juntamente com o apoio. Os apoios paravam, eu passava os outros atletas, mas era sempre com esta dinâmica. E eu, epá, por favor, eu já pago a quem ficar com o meu apoio, que eu já não consigo aturar. E nós temos vídeos, Hugo, a tentar correr atrás de mim com o megafone, com música, e eu já a caminhar e pôr as mãos à cabeça já não conseguia aturar. Mas tem um papel preponderante para eu, nessa altura que me estava a ir abaixo, eu dizia, pai, se me apetece correr mais, porque tenho que me afastar dele que já não consigo ouvir mais. E é aqui que nós começamos a criar outros laços, não é só um laço familiar, não é? Que era o laço que existia até então, mas depois também é o laço de amizade e o laço em que tu podes dizer aquilo que estás a pensar sem estares a ofender, outra pessoa percebe, por ser teu amigo, percebe a fase em que tu estás a passar e não leva a mal que tu lhe digas um palavrão e dizer pá, fogo, vai-te embora ou não me estejas a chatear. Porque se for numa dinâmica familiar isso é tomado como pronto, uma ofensa ou já me está a ofender ou fogo, estou É aqui e pobre e ainda me mal está a tratar desta agradecido. maneira. Sim. E na parte quando acontece a dinâmica de amizade, isto já não é assim. E ele ainda fez pior, ainda me incentivava mais, ainda ia atrás de mim mais e obrigava-me a comer. Que foi aí que eu aprendi que eu, na longa distância, chegava uma hora que eu já não queria comer nada. E ele aí obrigou-me a comer. Depois de eu comer, percebi que eu não queria lá mais o carro. E o carro realmente tinha que ir para o pé da minha irmã e eu estava-me a atrasar em demasia. Pronto, peço ao Hugo para me preparar a minha mochila com os flascos, com a luz, com tudo o que eu ia precisar, porque iria fazer os últimos 10 quilómetros sozinho para ele poder ir ver a minha irmã chegar. Porque depois também existe isto, né? Quer dizer, a minha irmã está a chegar, mas ele está-me a dar apoio, mas ele a finalidade toda era que a minha irmã também chegasse ao fim. Eu chegasse, mas o importante era as horas que ela iria fazer. Ele lá com todo o cuidado me preparou tudo para dentro da mochila, os flascos, tudo o que ele achou que seria necessário. Até Deu-me. demasiado, não é? Até demasiado, que eu arrepio. A mochila do meu irmão ia tão pesada, Miguel, que quando no final fomos ver, ele pôs-lhe dois pares de luvas, duas bananas, quer dizer, como a prova Estás a estava a ver, ser Miguel? fácil para o Depois meu há isto, não irmão. é? Que é tu estás a preparar as coisas e metade das coisas não estão combinadas, não estão alinhadas. Então tu tens que improvisar. E ele diz-me assim: prepara-me uma mala que é para vocês irem embora. E ele tinha uma mala gigante cheia de coisas dele. E eu olho para aquilo e digo: o que é que eu vou pôr aqui na mala? Tinha duas par de luvas diferentes. Ia ficar muito frio, não é? Que aquilo em dezembro no Gerês. Eu não sabia que luvas é que ele ia querer. Pumba, pus as duas. Queria não sei o quê, estás a ver? Então quando lhe dei a mochila, ao fim de 70 km ou 80 km, pus-lhe a mochila às costas, parecia aqueles carros a atolar, estás a ver? E eu só pensava, este homem ainda vai fazer mais 15 km ou 10 ou 15 km com isto às costas, não é? Porque a ideia de tu levares o carro ao teu lado é que tu não precisas levar nada, não é? São 90 km duros, mas tu não levas nada contigo porque o carro está logo ali à mão, porque a organização não dá abastecimento nenhum. E então ele assumiu, claro, a Joana a cada 5 km perguntava e o meu irmão, e o meu irmão, e o meu irmão. E quando eu lhe disse, não, o teu irmão ficou com a mochila e tenho a certeza que ele vai acabar, foi quando ela descansou e lá foi atrás do objetivo dela, que era
acabar abaixo das 10 horas, penso eu, não era, Pois, Joana? E Era pensei, uma abaixo coisa das 10 engraçada horas. é aquele casal novo que estava a passar no Gerês por acaso e que viu a prova e que nos foi acompanhando aos dois porque nós tínhamos o equipamento igual e as meias igual e o casal ia a acompanhar, era um casal novo nós íamos a correr e explicar-lhes a eles o que era a prova. Depois, quando esse casal me passa, já não estava com a minha irmã e eles perguntaram onde é que ela estava. Eu disse: Olha, mandei-a na frente porque ela tira tão boas fotografias que ela foi se preparar para me fotografar. Eles foram-se embora e foram dizer à minha irmã o Felisberto vinha lá atrás, estava à espera que ela preparasse a máquina para lhe tirar fotografias. E foi quando ela Claro, percebeu: Pronto, Miguel. ele ainda não desistiu. Miguel, quando me dizem isto, eu estava a descer, já estava nos últimos, talvez, 7 quilómetros. E eu desato a chorar, eu acho que ia chorar até à meta, porque era o que eu estava a dizer. Eu passei muito tempo a perguntar: o meu irmão vem lá, o meu irmão vem lá, porque era uma prova de irmãos que foi tão planeada que eu não queria que ele desistisse. Mais do que o tempo que eu queria fazer, que era abaixo das 10 horas, era eu quero que o meu irmão acabe a prova. E portanto, quando eu vou ali nos últimos quilómetros ia fazer abaixo do tempo que eu queria e percebo que o meu irmão continua em prova e que não ia desistir, começo a chorar copiosamente e acho que fui assim praticamente até à meta a chorar sozinha enquanto corria. Mais uma vez, a corrida a dar muito mais do que aquilo que eu possa contribuir a dar à corrida. Um, e pronto, e é isto. E emociono-me sempre quando falo desta corrida em particular, deste momento da chegada, porque de facto foi especial, pronto. E consegui tirar fotos bonitas, e vídeos da chegada do meu irmão, pois claro que ele chegou uma hora e tal depois de mim. Eu agora ainda posso dizer estas coisas, porque assim quando falarmos a backyard, ele vai voltar a dizer que ele já tem mais voltas do que eu e que é melhor do que eu na backyard, e portanto deixa-me tirar pelo menos aqui um golzinho na dos Jerez. Mas tu, Joana, aqui pegando aqui no gancho, nós quando fizemos a outra, não é? Toda esta viagem, tu começaste com a meia maratona e tiveste a questão, não é? De saúde. Para ser agora recordista de voltas no backyard, é preciso estar muito a nível de autoconhecimento e de saúde, é uma trajetória impressionante. Sim. E até aquilo que mais me chateia, na verdade, do meu irmão, o Hugo, os pais, é sempre a saúde, a saúde, a saúde. Faço exames, como sempre disse, faço exames com alguma rotina. A preocupação maior é de facto os rins, e depois não tomo suplementação, não tomo proteína, não tomo nada que possa influenciar de facto a função renal. E isso de alguma forma pode eventualmente limitar-me, não sei, em termos de recuperação muscular, em termos de, não sei. A verdade é que sempre treinei e fiz as provas desta forma e, portanto, acho que me fui adaptando e fui-me conhecendo. E é curioso que umas semanas antes de ir para a Backyard de Braga, eu percebi e disse ao treinador que eu tinha mesmo que parar porque senti uma quebra muito grande no meu rendimento. Eu cansava muito. E falei com a minha médica de família e fui fazer análises e mais uma vez comprovava que eu estava com anemia, que também é uma das questões que a doença também me traz. E portanto, eu soube parar naquele momento em que não valia a pena continuar a correr, no fundo é estar a ir como alguém já me disse, é tentar ir a um poço sem água, buscar água, portanto o corpo era um desgaste maior eu estar a correr e portanto nesse caso é cortar drasticamente os treinos, em vez de correr uma hora, se calhar 20 minutos só, um trotezinho mais tranquilo, e ir adaptando até fazer ferro e estar novamente a sentir-me bem e tranquila. E depois é a hidratação, e por isso lá está mais uma vez o que não me permite que isso falhe, que é beber constantemente a água, beber o isotónico. Tenho depois o meu irmão que fez isso no Gerês, e na Backyard de Lisboa fez também, que é já foste fazer xixi, como é que estava a tua urina, atenção, ou seja, tem sempre esta preocupação para que nada falhe. Embora não falemos necessariamente disto todos os dias,
em prova temos aqui algum cuidado, pelo menos no que toca aqui a algumas coisas que podem indicar um problema mais grave e que me possa estar a escapar. Mas é como tu dizes, é um autoconhecimento e, E na backyard é a preocupação que eu tenho sempre com ela, perguntar se já foi, qual é que é a cor da urina, porque pela questão de ser enfermeiro também me dá algum know-how, né? Para estar atento a algumas coisas e preocupa-me imenso perceber isso. Para a maior parte das pessoas pode passar despercebida, ok, urinou, mas a questão da cor da urina, se é muito mais intensa ou não, também me dá alertas e isso me preocupa sempre e estar-lhe sempre a perguntar como é que ela está, se foi à casa de banho, se não foi, porque é engraçado que não falámos disso, Léo, mas na Backyard de Lisboa, quando eu terminei, acho que tu me perguntaste e eu disse que já não fazia xixi há muitas horas. E ele disse-me: vai para a casa de banho e só sais de lá quando fizeres. E depois diz-me como é que estava a tua urina. Portanto, lá fui eu, sem vontade, naquele momento não me parecia ter vontade, mas ele a obrigar-me pronto, para percebermos ou para despistar qualquer eventual problema que possa ter causado pelo desgaste. E isso também me deixa tranquila. Portanto, eu corro com o meu irmão, que também é enfermeiro, e portanto tenho um anjo da guarda ao lado quando corre comigo e outro no abastecimento para garantir que a minha hidratação também não falha. O que é bom, o que é bom. e agora disseste isso bem. As pessoas acham que só porque eu fiz 34 voltas, mas não fui eu que fiz as 34 voltas sozinho, porque quem as fez foi o Hugo também, embora nós tenhamos uma parte engraçada que já podemos lá ir, mas eu não sei se consegui, eu sei que consigo estar no lugar onde eu estou, correr, mas eu não sei se conseguiria estar no lugar em que o Hugo está. Não digo que o Hugo, se amanhã precisar que alguém seja abastecimento dele, eu não o faça, mas tenho a noção que se o Hugo lá estiver 20 horas ou 24 horas, para mim serão de sacrifício por ele, porque eu entendo que é a parte mais difícil de estar na backyard, é o sítio onde ele está. E nós chegarmos durante a noite e nós virmos da rua e até nos vimos a rir e olhar para a cara dele, ele com cara de sono e ele, porque toda a gente se foi deitar praticamente quem fez os abastecimentos e ele manteve-se ao pedra e cal a tentar dar-nos o melhor aspecto dele naquele momento e o melhor ânimo, quando eu acho que nós é que precisávamos deitar naquele momento e dar-lhe um abastecimento a ele, porque houve ali uma hora ou duas em que efetivamente ele tinha um ar realmente de cansaço. Toda a gente foi-se deitar. Isso aconteceu numa das nossas voltas. O Tiago, que era a pessoa que estava a organizar a Backyard, disse: olha, entra devagarinho na tenda porque vocês têm o Hugo lá embaixo a dormir. E assim que eu entrei, ele já estava em pé. Acho que depois partilhaste que tinhas um despertador no telemóvel, não era? De ali sempre a partir Sim, eu do durante minuto toda uma 47, noite acho que 48. consegui dormir para aí 15 minutos numa das voltas, porque depois é sempre aquele medo que nunca sabemos quando é que eles vão chegar, porque eles podem fazer em 50 minutos, ou naquela hora podem querer ir à casa de banho e fazem menos, fazem mais rápido ou fazem mais lento. Então eu tinha que garantir que aquela hora, e depois, como tinha uma lista da nutricionista a saber naquela hora é X bebida ou é hora de comer, tinha que garantir que estava tudo lá. E por acaso, durante toda a noite, deve ter sido provavelmente o único que esteve lá a noite inteira. A maior parte dos esportes foram dormir, depois voltaram muito cedo, ou seja, os atletas durante aquelas horas, uns mais, outros menos, mas durante aquelas horas tinham lá as coisas em cima da mesa e tinham que se abastecer sozinhos. Houve uma das acompanhantes que levou uma tenda e montou a tenda lá mesmo ao lado da mesa e, portanto, também dormiu muito pouco. Mas eu costumo dizer que, especialmente na backyard, mas no caso do Jerez é a mesma coisa, que também continua a ser muitas horas dedicadas àquilo, não é? Ah, ah, eu- há, há- na minha ótica, duas razões que possam fazer isso e algumas misturam-se. Que é, a principal é o amor que as pessoas têm às pessoas que estão a participar, porque eu vi muitas famílias, e no meu caso é mais fácil porque eu gosto disto, estou envolvido também nisto, temos vários amigos que fazem backyards, eu também corro e, portanto, tenho a junção de ter a parte psicológica forte e a tal questão da missão dada é missão cumprida, portanto, eu interiorizo que é aquilo e se foram 34 voltas, mas forem
40 ou mais, que é o que eles vão fazer na próxima prova, eu vou lá estar essas horas que forem precisas e não tenho dúvidas disso. Mas a maior parte das pessoas que dão suporte a estes atletas não correm e muitos nem sequer percebem o que é que se passa ali. Estão lá, deram-nos uma missão e eles estão lá por amor à pessoa que está ali a correr. Pais, companheiras, mães, etc. E Então, pegando aqui nestas aventuras aqui da Backyard, toda esta experiência, não é, aqui de Jerez, vocês estavam a dizer que na Backyard de Lisboa há aqui toda uma jornada até vocês chegarem aqui a esta última que fizeram. É. Existe uma jornada grande para podermos ter chegado a Braga e as coisas nos terem corrido, posso assumir que corrido bem. Eu Sim, acho que podemos dizer sem falsas modéstias. Correram-nos bem para os dois. Correram bem. eu tinha a experiência de ter feito a backyard da Horizonte em abril e ter ficado um bocado sem assistência e ter percebido que a assistência era extremamente importante. Voltei a falar com a nutricionista para me fazer o plano alimentar, porque eu sabia se tivesse o plano alimentar descrito, eu só tinha que ter alguém que me empurrasse para cumprir aquilo. E foi o papel que o Hugo, ainda há pouco ele falava disso. Eu fiz um plano alimentar para 35 voltas, eu apontei sempre para 35 voltas, mas seria no meu imaginário, ou seja, eu nunca disse para ninguém, ok, eu vou fazer mesmo 35. Tinha aquela ideia de poder chegar às 35, mas depois foi o desenrolar da prova que me fez chegar lá. Como imaginamos, 35 horas nós temos muita coisa a fazer nas voltas. Dissemos muita parvoíce um ao outro, gozamos com o Hugo, e temos uma aposta no meio destas voltas que nos conduz a ir atingindo outros objetivos que o Hugo quis nos pôr à prova e não sei se me permitem já contar esta história, mas no dia anterior à backyard de Braga, nós fomos todos jantar uma carninha impecável a um restaurante que o Hugo quis e o Hugo no final disse, eu é que pago o jantar, que não foi barato. Mas se algum de vocês não fizer amanhã 26 voltas, vai ter que devolver esse dinheiro todo. E eu, quando comecei a correr, disse para a minha irmã: o Hugo nunca nos pagou um jantar, achas que é agora que lhe vou devolver o dinheiro? Agora, nem que seja a arrastar-me, tenho que ultrapassar as 26 voltas porque temos que o castigar. E este foi o meu primeiro objetivo: foi não ter que devolver o dinheiro do jantar ao Hugo. Além dele nos ir dar Ah, abastecimento, ainda lhe saiu caro deixa eu só dizer o, isto, Miguel. Nós fechamos três momentos, quatro, na verdade, quatro momentos, que foi. Depois o quinto foi, o meu irmão já conta, mas foi eu ter batido o meu recorde de voltas quando fiz a volta 19. Foi o meu irmão ter batido o recorde dele quando fez a volta 20, porque ele tinha 19 na Horizontes. Portanto, já tínhamos batido os dois recordes pessoais. Depois, na volta 25, eu bato o recorde nacional feminino e igualas, festejamos. igualas, aos 25 igualas. E depois nos 26, então fizemos a festa dupla, que é já tínhamos o jantar pago. A ideia de E pagar o portanto, jantar nas 26 era essa, porque eu sabia que era o recorde feminino batido e, portanto, a ideia era levar os dois pelo menos lá e depois, a partir daí, cada um ia fazer o que conseguisse. Mas esse era o nosso mínimo olímpico para aquela prova. nós próprios também fomos arranjando aqui também alguns lá está, objetivos mais smart dentro da backyard para isso também nos motivar a continuar, porque, como dizíamos no início, nós não sabemos quando é que a prova vai acabar. Sabemos quando é que começa, não sabemos quando é que termina. E, portanto, se formos colocando aqui algumas coisas pelo caminho que os baby steps, não é? E acaba por ser muito mais entusiasmante e dá-nos ânimo para continuar, porque aquele momento de euforia em que conseguimos, pelo menos para duas ou três voltas, é combustível. Depois voltamos a vir por ali abaixo. A tal história que eu te dizia nas ultras andamos sempre ali assim. Há um bocado isto. Mas desculpa ter interrompido, Léo. Continua, continua. Sim, dizia que
nosso primeiro objetivo e quando estávamos a atravessar a noite que nós nos separamos, porque a backyard é bom porque nós estamos juntos, mas como percebes, nós não temos o mesmo tipo de treino, nós não fazemos o mesmo tipo de provas e houve um momento em que teve que haver o corte do cordão umbilical, por assim dizer. E isso aconteceu durante a noite quando a minha irmã tentava caminhar ao meu lado porque eu treinei muito caminhada e eu tentei fazer trote ao lado dela. E cada vez que nós nos tentamos adaptar um ao outro, nós só nos estávamos a degradar mais. E quando nós percebemos isso, cada um começou a arranjar outras pessoas para estarem ao nosso lado e começamos a ter conversas com outras pessoas. Quando chegávamos ao abastecimento, fazíamos um resumo, ou quando começávamos, fazíamos um resumo, começávamos a correr juntos e chegávamos àquele momento em que, ok, até já, que era cada um de nós voltava a separar-se. E depois foi assim. Quando a minha irmã bateu o recorde, eu não estava com ela, eu ainda não tinha chegado, e depois, quando eu bato o recorde, ela por acaso estava a chegar junto de mim, temos um vídeo E quando isso filmei. acontece. Mas a backyard é giro quando nós pensamos que nos junta, mas há sempre um corte do cordão umbilical, não é? E isto depois acontece também quando ela não consegue mais. E eu não lhe consigo dar o suporte porque tu estás tão empenhado a olhar para ti, para também atingir os teus objetivos, que não consegues dar o suporte emocional que deves à pessoa que está ao teu lado. Mas Coisa que eu sem verbalizar, tu percebeste que eu ia desistir nessa volta. Na meta eu abracei o meu irmão e comecei a chorar. Eu parti ainda na volta 28, na volta que eu desisti, mas despedi-me dele ali sem dizer vou desistir, eu despedi-me e arranquei, ainda fui uns 500 metros talvez, e percebi que não dava mais, estava de facto com muitas dores no joelho e tenho a memória de ver o grupo todo a seguir. Estava a última pessoa que esteve ali muitas vezes a puxar por mim, o Francisco, ainda, Joana, vamos lá, e eu disse, vai, que eu já vos apanho. E nesse momento ele seguiu e eu virei costas e voltei para a tenda. Foi o momento em que de facto me despedi. Mas não queria que isso abalasse o meu irmão, porque lá está, ele estava focado no objetivo dele. Uh, uh, e é muito bom ter a família lá, e é muito bom correr com irmãos. Por outro lado, emocionalmente, temos que estar capazes de que isso não nos abale muito na continuidade na prova. porque Ainda bem que dizes Lisboa isso. tinha-nos machucado, isto em Lisboa tinha-nos machucado um pouco a separação e também já estamos mentalizados que ela tem que haver, ok? E isso não quer dizer que eu, por continuar e ela ter parado, porque eu sou mau irmão, porque não liga nenhuma. Significa que nós sabemos que vai haver um momento, infelizmente, em que um vai parar e o outro vai continuar. Agora, os momentos que nós passamos volta após volta a rirmos eu disse ainda ontem, porque está em causa a questão de se ela continua ou não a ser recordista nacional ou se eu sou ou não operado para o Mundial. Eu disse que até podem vir 20 pessoas a fazer melhor, mas nunca se vão divertir aquilo que nós nos divertimos os dois a fazermos isto. Posso contar a história por exemplo, nós nos rimos porque eu levo sempre, eu digo que eu levava um flasco de oxigênio e que parecia um pacote de batatas fritas que ainda tinha lá no meio um bocadinho de isotónico. Porquê? O Hugo coloca, por exemplo, era 200 ou 300 mililitros de isotónico no flasco e era um Que flasco de era o que 500. estava indicado pelo nutricionista, é importante dizer E isso. eu, quando agarro no flasco, estava sempre cheio de ar. E o que é que eu dizia à minha irmã? Parece os pacotes de batata frita da Ruffles, que tu compras ar e ainda trazem batatas lá dentro. E eu dizia ao mesmo: olha, já que leva o meu flasco de ar, e o Hugo até cá meteu um bocadinho de isotónico agora. Então dizia que servia para as subidas eu meter o flasco na boca e tinha um bocadinho mais de ar. Foi também esse prémio que eu depois ofereci ao Hugo num jantar que nós tivemos de backyard. Ofereci-lhe o prémio, o flasco de ar, e entreguei-lhe um flasco de ar em memória ao É abastecimento verdade. feito ao abastecimento feito em Braga. E depois são estas pequenas coisas que parecem uma estupidez que nos levam à meia da noite, estarmos os dois a correr A e a rir. rirmos imensa à gargalhada sem ninguém perceber o que é que está a acontecer connosco, porque nos estamos a gozar, entre aspas, com o Hugo e nós, coitado, fogo está ali cheio de sono, olha, mas ainda me encheu este flasco com ar agora para eu poder vir. E isto leva-nos a tirar a mente dali, leva-nos a excluir da parte da competição e leva-nos a um passeio entre irmãos e que há gente que
chega a nós e à gente que nós vamos conhecendo, mas que por mais que nós falemos com outras pessoas, a nossa cabeça está sempre aquela questão de um olho no burro, o outro no cigano, é nós estamos a olhar para a nossa prova, mas estamos sempre a perceber, ela já me passou, ela está para trás, ela está bem, com quem é que ela vem a falar e seguirmos o nosso caminho. E se me permites, Miguel, há pouco falaste, fizeste uma questão que entretanto depois perdeu-se no meio da conversa, que eu achei que era muito interessante e gostava de puxá-la para trás, porque até para mim também é interessante, não sendo ultramaratonista. Sou maratonista, mas não sou ultramaratonista, que é como é que eles passam tantas horas, o que é que lhes passa pela cabeça, não é? O que é que vai na alma, como é que eles ocupam o tempo, porque eu vou ser sincero, Miguel, eu acho que na minha ótica de quem está a dar o suporte, tem muito a ver, e como tudo na vida, é qual é que é a predisposição com que o fazemos. O que é que está na nossa cabeça e com que nos ocupamos. Eu podia estar às 36 horas sentado, sem falar com ninguém, a olhar para o telefone à espera que eles viessem. Mas a verdade é que eu diverti-me todas as horas, talvez menos algumas na madrugada, mas pronto, mas do resto, a falar com as pessoas, a conviver, ia ao café e bebia uma mini e eles vinham e trocava e falava com toda a gente e não sei o quê. Portanto, eu consigo encontrar formas de estar entretido todo o tempo enquanto eles estão a correr, porque aquilo é um evento. Eu sei que aquilo vai acabar e depois vamos todos para casa descansar. Mas eles estão ali, muitas vezes em silêncio, outras vezes nestas coisas que eles arranjam para se ocupar, mas durante muitas horas isto não existe. Estão só eles e eles e os pensamentos deles, e às vezes trocam umas palavras com os colegas. E acho que tu há pouco fizeste essa pergunta, que é como é que eles, durante as ultras, como é que eles se entretêm. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, que eu próprio também tenho curiosidade em ouvir, se estiveres de Eu acordo. posso dizer isto muito resumidamente, porque já respondi isso a outras pessoas que me perguntam. Uma das coisas que o meu irmão dizia bem é procurar ir falando com outras pessoas sempre que possível, porque isso também nos vai distraindo da mente, mas em primeiro lugar, e acho que sobretudo, é a capacidade de, eu acho que acho que lhe posso chamar de meditação, porque eu a dada altura parece que a mente sai do corpo e eu não sei exatamente por onde é que eu passei, eu não sei exatamente. Há ali momentos que eu nem sequer me consigo recordar por onde é que eu andei. Eu sei que cheguei à meta. Um, em que- em- e quando isso acontece, consegues suportar a dor, consegues relativizar a dor. É muito estranho descrever isto, talvez seja aquilo que muitas vezes se fala do falar com Deus, das outras distâncias, mas são momentos de facto libertas a mente. Não penso na filha, não penso na casa, não penso no meu irmão, e isto aconteceu muitas vezes, que é não pensar em nada. E isto também se treina, eu acho que isto também se treina, e os treinos que fiz muitos solitários, eu e o meu irmão, também na Coreia, acho que nos permite depois chegar a este momento de êxtase, não sei qual é a de ser descrição possível, para estarmos ali quase que em sofrimento, mas zen com o sofrimento, acho que é isto. E acho que eu, para rematar, até por causa desta pergunta, te digo que vou já, dentro de 2 semanas, fazer outra backyard. Decidi assim, quase que última da hora, a Santa Maria da Feira. Um, e era como o meu irmão dizia: eu não sei se outras mulheres virão e me vão tirar o recorde nacional. Se o fizerem, ainda bem, significa que há mais mulheres a virem para esta modalidade, e fico contente com isso. Significa que também há mais concorrência, passa-se mais. Há aqui mais, passa a palavra sobre esta modalidade. Como dizíamos no início, que parece que ainda é um nicho e um segmento muito específico de atletas que a faz. Um, se perder esse recorde nacional, se não conseguir nenhum apuramento para a seleção, que esse era o meu grande objetivo para Santa Maria da Feira, está tudo bem na mesma. Levo boas recordações, levo muito boas pessoas destas provas, porque estas provas, lá está, permitem o tal convívio. Tenho pessoas incríveis com quem eu mantenho conversas, algumas, se calhar, quase que diariamente, ainda que de forma virtual, mas que têm sido importantes também e que incentivaram aqui a ir à Santa Maria da Feira. Se calhar até mais do que o meu irmão ou do que o Hugo, porque conhecem as questões de saúde,
sei lá, posso dizer o nome, já lhe tinha dito aqui na última vez que falámos, o Alexandre Andrade, que toda a gente conhece como o Botalambra, ou o Monsanto, ou um Francisco que conheci nesta backyard, que era um perfeito desconhecido e tornou-se uma pessoa muito importante durante aquelas 27 voltas, ou um Sérgio Catarinho, por exemplo, que também conheci só lá durante a prova. Ou seja, são pessoas que, de alguma forma, de desconhecidos, passaram a ter aqui algum papel importante, pelo menos na minha vida enquanto atleta. E isso é bom, é positivo e acho que fecho desta forma, pelo menos do meu lado, e vou passar a palavra a eles. Um, Resumo mais uma vez aquilo que eu digo, que é a corrida dá muito mais do que eu possa dar alguma vez à corrida. Portanto, feita a Braga, vou seguir já caminho para Santa Maria da Feira e com o objetivo de conseguir o apuramento para a seleção. Se não conseguir, será tudo bem, pelo menos tentei, e fico de consciência tranquila por ter pelo menos tentado. É. Léo, Esta questão de o que é que nos passa pela cabeça. Eu, este ano, todos os treinos que eu fiz foram solitários. Como estou na Coreia, não tenho ninguém que me acompanhe nos treinos. Então, sejam treinos de 6, 7 horas, sejam treinos de 50 minutos, eu faço sempre sozinho. Tenho uma senhora de idade que às 5 da manhã está sempre a caminhar, mas esteja a nevar ou esteja a chover, ela às 5 da manhã está sempre a caminhar e eu uso entre aspas, a senhora como tiro fotos com ela tenta conversar comigo, eu aprendi coreano para me apresentar a ela, já sei o que é que ela às vezes me pergunta e torna-se engraçado porque às vezes eu tiro foto e digo os mesmos do costume para um treino de séries. Porque nós nos cruzamos imensas vezes. Mas o que acho que me fortaleceu efetivamente a mente foi o estar aqui e estar isolado de toda a gente e treinar sempre sozinho. Treinei com temperaturas abaixo dos 15 graus, abaixo dos 20 graus. Tive os meus pés queimados muitas vezes, nunca ninguém soube isto. A minha irmã via as fotos dos pés queimados com a neve, porque eu saía na mesma a treinar às 5 da manhã. 5 da manhã que nevava imenso, 5 da manhã que estava um gelo imenso e os pés sempre enterrados na neve. E isto, já nessa altura, a minha mente me tirava para fora daquilo que poderia considerar que era uma dor. Eu chegava ao fim do treino com a barba sempre cheia de neve ou cheia de gelo. Se não sentia as mãos, nem conseguia quase abrir a porta porque sentia os dedos a queimar quando começava a aquecer novamente. E isto ou quando, ajudou-me. ou quando tentavas beber o teu isotónico e estava congelado. Sim, eu treinava backyards e onde deixava o isotónico ao sol. Quando eu ia beber isotónico era gelo. Já não tinha mais isotónico para beber. Ou os géis pareciam calipos na altura que os ia tomar. Isso são coisas que me levaram penso que a fortalecer mais a mente e a tirar-me de uma simples bolha no pé. Eu em Braga fiz imensas bolhas nos pés. Deixei de trocar meias, deixei de me importar com isso, mas também deixei de ligar que aquilo era uma dor. Estava-me a divertir imenso, estava a brincar com toda a gente. A volta que eu desisti, até fiz flexões ainda na partida para explicar que eu só estava magoado da cintura para baixo, porque da cintura para cima continuava a ser exatamente o mesmo. A minha cabeça estava perfeitamente bem, mas o corpo não, não dava para mais. Agora, treinar 5, 6 meses sempre sozinho, ter que pensar onde é que eu ia fazer os abastecimentos, mesmo que eu precisasse de alguma coisa, não tenho muita forma de alguém ir comigo. Tenho outras pessoas cá que eu posso ligar e que me vão buscar se eu precisar, mas estar sozinho no monte ou ser abordado pelo exército da Coreia a perguntarem, a mandarem-me parar porque eu estava a treinar no monte e eu não sabia que não podia estar lá porque era uma área militarizada. Sei lá, tantas coisas que me aconteceram já aqui que me fizeram isto. Eu hoje acordo perfeitamente cá às 4:30 da manhã para ir fazer 2, 3 horas de treino. À tarde vou para o ginásio porque não tenho mais nada para fazer. O meu trabalho é das 8 às 5 e eu gosto de pensar que é importante aquilo que eu faço antes e aquilo que eu faço depois. Nada interfere com o trabalho de igual forma, mas penso muito é o treino que eu vou ter de manhã, o treino que eu vou ter à tarde e como é que eu ao longo do dia vou passar para recuperar, para voltar a treinar à tarde. E isto acho que me ajudou imenso a fortalecer a mente para eu poder enfrentar, como enfrentei em Braga, 34 horas de prova
E quando desisti, tenho a noção que foi, o meu corpo já não dava para mais. Eu nunca tinha feito sequer mais do que 130 quilómetros, tinha feito na última backyard 130 quilómetros e agora fiz 230. Para mim estava perfeito. Dar um salto de 100 quilómetros é um salto grande. E uma coisa que eu acho que é comum aos dois, Miguel, é de facto, e eu dizia isto muitas vezes ao meu irmão até em Braga, no Gerês, desculpa, que é visualizar o nosso objetivo enquanto corremos. Visualizar que vamos ganhar ou visualizar que vamos comemorar. Estar sempre a pensar no momento da vitória, mesmo que ele não vá chegar, mas levar a mente para isso. Eu estou-me a ver a chegar à meta e a festejar com a minha filha, ou estou a imaginar a minha filha contente porque eu consegui atingir aquilo. Acho que é importante estarmos sempre a visualizar aquilo que nós queremos muito alcançar durante a prova. Sim, eu ainda fui hoje, estava a dizer à minha companheira, na verdade, disse que eu fiz a minha primeira maratona e visualizei tanto aquilo, eu corri lesionado, não aconselho isto a ninguém, a partir dos 15 quilómetros foi dor, depois aos 32, depois que recuperei, depois aos 32 voltou. Só que eu já tinha visto aquilo tantas vezes que no meu subconsciente não havia questão que eu ia desistir. Já estava feita, não é? Exatamente. Precisamente. Eu disse exatamente isso a uma outra pessoa que também, portanto, para mim na corrida, quando fiz os 85 quilómetros no miúdo, que é, a dada altura, derrapou completamente aquilo que eu estava à espera, enfim, o tempo, não interessa agora, não é este o tema da conversa, mas eu disse, nunca em momento algum me ocorreu desistir. Tive que adaptar, tive que reajustar a estratégia, mas nunca, nunca, por muito duro que tivesse a ser, desistir estava completamente fora de questão. Porque eu idealizei durante muito tempo e imaginava muito tempo a chegar à meta. Portanto, eu tinha que lá chegar, seja de que forma fosse, preferencialmente em bom estado, para poder festejar, mas é isso, é o visualizar o objetivo, sim. E aqui pegando aqui no que tu estás a dizer, que eu acho muito importante aqui o desporto e os atletas, porque às vezes nós nos perdemos muito aqui, os coaches, aqui na parte da teoria, e é bom juntar esta parte e o impacto que tem esta confiança, não é? De vocês fazerem as lutas e desta superação e desta confiança para a vossa vida e inspirar os outros e verem, como estavas a falar, de visualização, de baby steps, porque vocês quebram um objetivo gigante em partes e motivam-se e metem-se com o Hugo pica-nos e isto há aqui uma toca constante. Houve muita gente que me foi abordando, que via os treinos do meu irmão, como é que ele sai, como é que ele treina na neve, nós reclamamos do tempo e como é que ele está a fazer isto. Ele se calhar nem tem essa noção do impacto que teve para algumas pessoas. Mas eu até tenho vergonha de dizer que não vou treinar porque está a chover, quando o teu irmão acabou de pôr um treino tipo com menos não sei quantos graus. Portanto, isto é bom também que nós consigamos inspirar, falámos disso a última vez, mais uma vez, que é de forma natural, é bom porque temos pessoas que nos inspiram e nós sem darmos conta também estamos a inspirar outras pessoas e podem ser em pequenas coisas, não tem necessariamente que ver só com a corrida. E acho que é o melhor que nós levamos disto tudo. E tu, Hugo, como é que é viver? Tu já escolheste um desafio bem difícil para estes dois irmãos te acompanharem? Ah, bom, ainda não tenho um desafio, enfim, ao mesmo nível. Ainda tenho um objetivo que é para fazer a longo prazo, que é terminar as Six Majors. Já tenho duas, faltam-me quatro. Mas, entretanto, no último ano também entrei no mundo do trail e, portanto, comecei a fazer. Também o ano passado não, este ano também fiz o miúdo com a Joana, na distância dos 42 km. Portanto, foi a distância mais longa que fiz em corrida, foram 6 horas e qualquer coisa. A distância não, neste caso o tempo, porque maratona O já tempo, tinhas o tempo, corrido. o tempo, sim, sim, desculpa. O tempo foi a prova com maior duração, exatamente. E portanto, agora também começo à procura de objetivos dentro também do trail que me permitam continuar, porque ao contrário daqui dos dois irmãos, especialmente a Joana e aquilo que vejo do Lionel também,
que é eles têm gosto pela corrida e não precisam de nenhum incentivo. Por exemplo, durante a pandemia, a Joana não parou de treinar e eu treinei muito pouco porque não havia provas. Eu sou naturalmente competitivo e também isso faz com que eu vibre também as coisas deles. Portanto, sou competitivo não só comigo, mas vibro também com as vitórias dos outros e que o facto de também poder contribuir para as vitórias deles, também isso me motiva a mim. E então eu preciso de ter provas, aquilo que tu passaste na maratona, eu ia passando também na maratona de Valência, porque lá está, eu disse, eu preciso de uma prova e 3 meses ou 2 meses da maratona de Valência há uns anos atrás inscrevi-me porque eu precisava disso para me pôr a treinar. E claro, cheguei lá e tive a senhora maratona a explicar-me o que é O o que é que respeito. não se deve, o que é que não se deve fazer, que é não respeitar a distância, e obviamente também levei a martelada, como já aconteceu a muita gente, e isso faz com que depois também queira treinar mais e ser melhor, e portanto, para já, os meus objetivos são esses, é continuar. Aliás, este ano tinha para este segundo semestre inscrito em duas das maratonas, a de Nova Iorque e a de Londres. Claro que não saí em nenhuma, porque é uma agulha no palheiro. São muitas pessoas a inscreverem-se. E portanto vou novamente, não havendo maratonas de estrada para fazer, vou novamente neste segundo semestre procurar provas de trail para fazer, porque para o ano já temos desafios, já estou inscrito para a Maratona de Sevilha em fevereiro e já temos um desafio aqui com a Joana de voltar ao mute para fazer a distância dos 60. Portanto, a Joana disse que não ia repetir os 85, de facto são muito duros, portanto ela já os fez, não precisa de repetir. E para mim, saber que fazer os 60 numa prova como ao mute, que é para mim a melhor prova de trail nacional e uma das melhores do mundo, vai certamente ser um grande desafio. Portanto, quero começar essa preparação já com alguma antecedência e fazer. Este ano não prevejo que vá experimentar ainda a backyard, mas talvez para o próximo consiga experimentar uma empreitada dessas. Mas claro, eu já sei que ainda sem correr no mais do que 42, ainda estar muito longe deles, o meu objetivo quando me inscrever numa backyard é bater as voltas dos manos Felisbertos e portanto só isso é que nos move. Reparem que eles são irmãos e a primeira coisa que o Lionel disse quando terminou foi: eu sou o Felisberto com mais voltas backyard. Primeira coisa. E chegou ao pé dos pais e disse: tenham orgulho no filho que tem mais voltas. E portanto, É isso é uma engraçado. competição saudável. É engraçado porque a Joana, claro, engole em seco e diz sim, sim, mas fica ruída e está naquela de ir lá atrás do irmão. E, portanto, a gente vai se entretendo assim, porque acho que é o que tem piada, desde que seja uma competição saudável. E mais uma vez, às vezes tenho receio que quando falamos em ultras, etc., e as pessoas obviamente revêem-se neles e na forma como eles são dedicados, etc. Mas é preciso que depois cada pessoa tenha os seus próprios objetivos e que não acho que por eles fazerem 200 e muitos quilómetros agora nós não devemos continuar o nosso caminho e é isso que também é importante porque muitas pessoas que os ouvem se calhar nunca fizeram uma meia e acham que é impensável fazer, não? Especialmente a Joana, que eu acompanhei desde o início, também não fazíamos 10 quilómetros nem meias, fizemos o caminho para ela agora estar a fazer e ser recordista nacional feminina das backyards, mas tem um caminho, portanto teve que se dedicar muito, há muitos anos que já treina, há muitos anos que corre, começou nas meias e nas maratonas, fizemos a nossa primeira maratona juntos em Sevilha. Na altura eu corria mais que a Joana e agora provavelmente nunca mais vou voltar a correr, mais que a Joana, claro, porque entretanto lá está, eu não parei de treinar, ela nunca parou e depois fiquei a comer pó o resto da vida. E portanto, para algum dia voltar a querer apanhá-lo, tem que ter pelo menos uh, o dobro da dedicação que ela tem e do foco que ela tem, que eu acho que isso é que é ter orgulho. E acho que os manos Felisberto estão de parabéns, e por isso eu também dedico o meu tempo a acompanhá-los, porque acho que eles merecem. E pegando aqui, estamos aqui a chegar à reta final, para respeitar aqui o Leonel que está lá na Coreia e É ainda tem que verdade, é verdade. treinar. Eu não quero que tu me culpes por o teu Não ótimo cumpriu o treino, desempenho. não cumpriu o treino. Exatamente, venha nisto atrás de mim. Um, que mensagem final vocês gostariam de deixar às pessoas? O que é que vocês, dando um bocado do podcast para as vossas mãos, o que é que vocês querem falar?
Joana, podes começar por ti. Ah, acho que o meu irmão estava com. Desculpa, Miguel, acho que o meu irmão estava a falar, então, mas não. Estavas outra vez com delay, Léo. Sim, Força, diz. Léo. É da Yeah, às vezes Coreia, isto é aparece da algum. Coreia, isto é da É, Coreia, demorou-se a é. chegar. Eu vou aos partes lá da Coreia, ainda passa ali pelo Vá, diz Dubai. lá, Léo. Eu acho que, Não te estamos. Ok, sim. eu acho que aquilo que tem que ficar patente, e acho que aquilo que eu digo a toda a gente é que nós devemos ter sempre determinação, porque, ok, eu tenho a determinação e sempre quis fazer muitas voltas na backyard e tinha uma ideia de fazer as 35 voltas e tive alguma motivação pelo meio. Só que a motivação é uma maré, não é? Nós agora estamos muito motivados e vamos treinar, e a seguir a motivação não é tanto, e assim que falhamos um treino ou dois, o mais certo é nós regredirmos. Mas quando não temos determinação, eu posso hoje não ter feito um treino de 2 horas, mas pela determinação fiz 2 horas e 20 ou 2 horas e meia, e a minha motivação amanhã é que me vai ajudar a chegar às 3 horas. Mas a determinação é sempre que eu saio, e é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Eu acordei praticamente todos os dias a pensar no meu objetivo, que era a backyard, e a pensar nas pessoas que mais voltas já fizeram na backyard, que é o Gazo, e e perceber que eu gostava de um dia fazer mais voltas do que ele. Não quero que ele faça menos do que eu. Eu quero é poder que ele, ao alto nível, eu também consiga fazer tantas ou mais voltas que ele. E isto é o mais importante, é nós olharmos na nossa vida para pessoas que têm capacidade, para pessoas que atingem objetivos espetaculares e que nós não queremos que eles falhem. Nós queremos é estar ao lado deles, mas no máximo da força deles. E para isso nós precisamos de nos levantar todos os dias com a mesma determinação. Doa um tornozelo, doa um gêmeo, esteja a nevar, esteja a chover, esteja a milhares de quilómetros das pessoas que eu amo, mas eu dizer-lhes bom dia e eles estarem-se a deitar e eu desligar tudo e ir correr. E por mais que eu queira mandar mensagens a alguém nesse momento, não tem ninguém em Portugal acordado, está toda a gente a dormir. Ou por mais que eu precise ligar a alguém porque é um treino de 50 quilómetros e estou com 30 e tal quilómetros e estou a desanimar, não tenho ninguém para ligar. Então, a minha determinação é que me leva todos os dias a levantar e todos os dias a querer atingir um objetivo. E neste momento estou qualificado para fazer o Campeonato do Mundo. Não sei se depois da Feirense me mantenho ou não qualificado, porque vai depender quantas pessoas é que irão fazer as mesmas voltas que eu ou mais. Mas neste momento eu estou feliz comigo porque atingi um objetivo que eu queria. Nunca pensei que conseguiria entrar na seleção, embora quisesse, mas para mim era uma miragem. Neste momento estou qualificado, mas já estou a começar a treinar com a determinação de ir representar Portugal ao nível dos que são os melhores, que neste momento temos o Hugo Alves com 39 voltas, temos o Tiago Tiago, com 38 voltas, e eles o são Monsanto. o Sim. Monsanto, e eles são neste momento as pessoas que eu visualizo quando eu vou treinar, que é, eu quero muito andar ao lado deles durante muitas, muitas horas, e se pudermos andar lá uma semana, melhor ainda, porque eles são para mim o topo a nível nacional, e eu não quero o pior deles, eu quero é estar ao nível deles. Isto, no fundo, resume aquilo que eu dizia, Miguel, que é, há muitas pessoas que nos inspiram, que não fazem ideia, e nós, sem darmos conta, estamos a inspirar outras pessoas, e, portanto, acho que é sempre este o mote, que é não, não precisamos de nos comparar e querer fazer o caminho que o outro fez, mas chegar lá e fazendo o nosso próprio caminho. Acho que tem muito que ser, tem muito que ver com isto, com cada um traçar o seu caminho, para atingir, os objetivos. Se nos pudermos inspirar em pessoas que de facto são uma referência, tanto melhor. E sem nos darmos conta, se conseguirmos fazer o mesmo com outras pessoas que estão agora a começar ou que querem muito também, pá, eu falo por mim, fico muito feliz com isso, e mais uma vez reforço, fico muito contente por ver que há cada vez mais mulheres. Não fui a primeira mulher a correr este tipo de modalidade, ahm, mas reconheço que agora ultimamente já se vê mais, e nisso da Maria da Feira também acredito que vamos estar mais, e portanto é bom que isto aconteça, para haver vida e competição e tudo o que nós desejamos pelo menos no atletismo. Hugo,
Do meu lado, pronto, eu acho que é de facto um orgulho acompanhar aqui os manos e ver o desenvolvimento desta modalidade. Aquilo que eles disseram também, do ponto de vista da inspiração, é igual para nós, porque nós começámos também a conhecer a Backyard por amigos nossos que começaram, uh, o Alexandre, o Monsanto, etc. Portanto, nós começámos a ir assistir em provas de backyards com eles, íamos lá, íamos daqui de Lisboa de propósito para acompanhar a prova deles e passávamos lá à noite, portanto gastávamos dinheiro no hotel, etc. E, portanto eram só amigos que estavam a fazer a prova e até um dia começámos também a pensar em participar, e neste caso a Joana, e que influenciou o irmão, etc. E, portanto isto é tudo uma coisa que traz e vem da inspiração de pessoas que estão próximas de nós, que mais uma vez também se dedicam, e que querem melhorar, e acho que isso é a base para qualquer modalidade. E obviamente esta, sendo recente, ainda sendo um núcleo mais pequeno, faz com que as pessoas também se conheçam todas e que puxem umas pelas outras para fazer a modalidade crescer. Como disse no início, o recorde nacional ainda está muito longe de outros países e eu tenho a certeza que tem todas as condições para melhorar cada vez mais. E esta vontade que estes atletas têm de se qualificar para a seleção, para irem representar o país nesta modalidade, etc., que vai acontecer agora em outubro, também é meio caminho andado para que as coisas possam melhorar e ter cada vez mais atletas, porque sabemos hoje que já existem imensos bons atletas no trail normal, e que cada vez mais há aqueles curiosos que querem experimentar, ouvem a modalidade, que de facto eu acho que é um conceito muito giro, é um conceito muito interessante, tem a parte psicológica, tem a parte estratégica, tem muitas coisas interessantes. E portanto eu próprio também enquanto atleta, nesta fase ainda estou como assistente, que é naquilo que eu acho que posso contribuir mais, e talvez um dia também me aventuro nessas andanças, nem que seja para experimentar. Não tenho muito feitio de estar em circuito, talvez por isso possa, do ponto de vista mental, ser um desafio para mim. Mas, mais uma vez, com tantas pessoas próximas que já mostraram que é possível, certamente um dia irei lá também mostrar a mim próprio que também é possível para Eu, mim. E portanto eu só isso ia deverá. finalizar com isto, que é, neste momento, a maior motivação, Miguel, é apurar-me para a seleção, para sermos a primeira dupla de irmãos, provavelmente diria eu que se calhar do mundo. Eu tenho dúvidas que em algum Nem país uma backyard. dupla de irmãos, sim, uma dupla de irmãos tenha Ah, estado na seleção da backyard. Portanto, pelo menos faríamos história desta forma. E acho que ele e a irmã não se qualificam para o Mundial. Quem? Deixa-te ouvir. quem? O espanhol que Ah, ok. O puto follow, ok. O Sim. espanhol que faz backyard. Não, mas acho que não, com a irmã backyard. não, com a irmã não. Portanto, eu acho que seríamos a primeira dupla e, portanto, em Santa Maria da Feira levo isso na cabeça e com a expectativa de que o meu irmão continue na seleção, porque lá está, isto tudo pode mudar rapidamente, depende do número de... Queria-vos agradecer por vocês terem tirado o vosso tempo e partilharem a vossa mentalidade e inspirar as pessoas nesta jornada. Obrigada a nós, Miguel, pelo convite Obrigado, Miguel. e desculpem os que nos ouvirem se nos alongámos um bocadinho. De facto, nós entusiasmamos quando falamos e acho que isto daria para 2 ou 3 episódios se fôssemos contar com algum detalhe algumas E ainda há mais das malta nossas mais aventuras. entusiástica do que nós. Portanto, nós Verdade, até. verdade. Mas ainda bem, ainda bem. Por isso, obrigada pelo convite. E obrigado a vocês e ao Leonel, que está ali na Coreia. Do Isto foi uma treino. história. Foi pré-treino do Do Lionel. treino para estar aqui com Que horas é que vocês. são aí, Lionel? Que ainda não perguntei. Que horas é que são aí? São 7h15 da manhã e pronto, já estou
como hoje nos vamos juntar aqui alguns 3 portugueses que estamos cá, já estou a cozer um bacalhauzinho que é para fazermos um bacalhau para o jantar, um bacalhau com natas e assim já, enquanto estamos aqui no podcast, vou adiantando serviço e assim às 5 horas já posso ir treinar, porque já tenho metade do jantar alinhavado. Está uma verdadeira dona de casa, ao meu irmão. Incrível. Muito bem. Obrigado, Miguel, mais uma Obrigado vez pela pelo convite. oportunidade, obrigado por podermos ter partilhado as nossas histórias, ou um pouco das nossas histórias, o que é que acontece connosco nas ultramaratonas. Espero um dia poder fazer uma maratona, que eu nunca fiz uma maratona, não sei bem o que será. Tenho mesmo um foco em um dia fazer uma maratona, porque gostava de experimentar o que é fazer uma maratona. Entretanto, como eu digo muitas vezes para a minha irmã, agora eu não me calço só para ir fazer 30 km ou calço-me para ir treinar a sério só para fazer 30 km vou de chinelos, que Não não vale vale a pena. Fica então o convite. Queríamos agradecer. Foi a primeira vez fazemos assim com tanta gente e irmos também para a Ásia, portanto, obrigado, pessoal. E fica aqui a porta aberta quando vocês quiserem contar as vossas aventuras e mais detalhadamente, está bem? Obrigado. Muito Combinado. obrigado, Miguel. Um Obrigado, abraço. Muito Miguel. obrigado. Tchau, tchau. Vá, Obrigada. Tchau. um abraço, tchau.